Imagine viver em um país onde mencionar a Bíblia em público pode te colocar em risco. Pense em uma nação onde o simples ato de possuir uma escritura pode ser interpretado como subversão. Agora se pergunte, por que tanto medo de um livro? O que o Irã sabe sobre a Bíblia, que muitos no Ocidente parecem ter esquecido? Hoje, você vai mergulhar em um dos temas mais sensíveis e ocultos do Oriente Médio. Vamos explorar o que o Irã realmente fala sobre a Bíblia, por que ela é considerada tão perigosa por lá e o que isso revela sobre o poder oculto das Escrituras. Mas atenção, a revelação final deste vídeo é algo que poucos ousam dizer em voz alta, algo que, se compreendido, pode mudar completamente sua visão sobre o cenário espiritual do mundo atual. No Irã, a Bíblia não é apenas um livro proibido. Ela é considerada uma ameaça à estrutura religiosa do Estado. O regime teocrático do Irã segue uma interpretação rígida do islamismo xiita, que enxerga o cristianismo como uma heresia ocidental corrompida. Os líderes religiosos iranianos acusam a Bíblia de ter sido adulterada, de conter mentiras modernas e de não ser confiável como palavra de Deus. Mas aqui está o primeiro choque. Apesar dessa rejeição pública, o Alcorão, o livro sagrado do Islã, menos menciona e reverencia a Torá, os Salmos e o Evangelho. Sim, o próprio Alcorão reconhece que Deus deu revelações a Moisés, Davi e Jesus. Surpreso, eles não negam que Deus falou, apenas dizem que o conteúdo foi corrompido. Mas quem teria poder para corromper a palavra de Deus? Essa pergunta já é perigosa por si só. Apesar de toda essa repressão, há algo que o governo iraniano não consegue conter: o crescimento subterrâneo do cristianismo. Estima-se que existam mais de 1 milhão de cristãos secretos no Irã. Eles se reúnem em casas cavernas, desertos, silenciosamente, sem templos, sem cruzes visíveis, sem liberdade, mas com um fogo que queima no coração. Esses cristãos não apenas leem a Bíblia, eles arriscam suas vidas por ela. E aqui está uma verdade incômoda: a Bíblia é mais lida hoje no Irã do que em muitos países cristãos do Ocidente. Como pode o que esses cristãos escondidos descobriram nesse livro? Algo tão poderoso que o governo prefere que você nunca leia por si mesmo. Se você acha que Jesus é ignorado no Islã, é enganado. No Alcorão, Jesus, ou Isa em árabe, é mencionado com profundo respeito. Ele é chamado de Espírito de Deus, Verbo de Deus, um dos mais próximos de Allah. Nascido de uma virgem, realizou milagres, curou os doentes e até ressuscitou mortos. Mas há uma diferença crucial. Para o Islã, Jesus não é Deus, nem o Filho de Deus, nem foi crucificado. Essa divergência é o coração do conflito. E agora preste atenção. A Bíblia afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas o Irã diz: isso é uma blasfêmia. Agora pergunte-se, se Jesus não morreu, se Ele não ressuscitou, qual é a base da fé cristã? E por que essa história, menos a verdadeira história menos, é tão perigosa para os governantes religiosos do Irã? A proibição da Bíblia no Irã não é apenas uma questão de doutrina, é uma guerra espiritual, uma batalha entre duas narrativas sobre Deus, o homem e o destino eterno. O governo iraniano sabe que se a Bíblia circular livremente, ela vai libertar corações, vai abrir olhos, vai colidir com os alicerces do sistema religioso que domina o país. Mas aqui está o que muitos não entendem: proibir a palavra não a enfraquece. Na verdade, torna menos ainda mais procurada, mais poderosa, mais viva. O que o Irã fala sobre a Bíblia é carregado de medo, censura e contradições. Mas o que a Bíblia diz sobre o Irã? Será que há profecias escondidas que envolvem essa nação? E mais importante, por que tantos iranianos estão tendo sonhos com Jesus, mesmo sem nunca terem lido um versículo das Escrituras? A resposta para isso é uma das revelações mais poderosas de todas, e você vai descobrir agora. Poucos sabem disso, mas a Bíblia menciona, indiretamente, terras que hoje correspondem ao atual Irã. Na antiguidade, o território iraniano era conhecido como Elão e Pérsia, menos nomes que aparecem em livros como Jeremias, Daniel, Esta, Ezequiel e Isaías. Em Jeremias 4:9-39, Deus declara: nos últimos dias, restaurarei o destino de Elão. O que isso quer dizer? Alguns estudiosos veem aqui uma profecia futura sobre o despertar espiritual do povo iraniano. E essa profecia estaria se cumprindo agora mesmo,
de forma silenciosa e poderosa. Apesar da perseguição, milhares de iranianos têm se convertido a Cristo. Muitos deles através de sonhos e visões, fenômenos que estão sendo documentados por missionários e testemunhas locais. Diversos relatos têm vindo do Irã e de outras nações fechadas ao Evangelho. Homens e mulheres muçulmanos devotos afirmam ter tido sonhos repetidos com um homem vestido de branco, com os olhos cheios de luz, dizendo coisas como: "Eu sou o caminho, leia meu livro, eu sou aquele que vive." Eles acordam confusos, procuram respostas, procuram o Evangelho. Muitos deles nunca tinham sequer escutado um versículo da Bíblia, mas a experiência é tão marcante que eles simplesmente não conseguem ignorar. Isso não é cinema, não é ficção, é realidade espiritual em tempo real. Por que um regime tão poderoso tem tanto medo de um livro? A resposta é simples: porque a Bíblia liberta, ela expõe sistemas, ela destrói ídolos, ela derruba estruturas religiosas opressoras e convida o ser humano a um relacionamento direto com o Deus vivo. O governo do Irã sabe disso. Eles sabem que se a Bíblia entrar, o controle sai, e por isso eles preferem que você nunca saiba o que realmente está acontecendo. Preferem que você acredite que Jesus é apenas um profeta distante, que não morreu, que não ressuscitou e que não tem poder sobre seu destino eterno. Mas eles não conseguem mais esconder a verdade. O que está acontecendo no Irã é um dos maiores avivamentos secretos do século. Enquanto igrejas do Ocidente esvaziam, casas subterrâneas no Oriente estão sendo preenchidas com fome e sede pela palavra. Pessoas que nunca ouviram falar de Gênesis ou Apocalipse agora estão chorando enquanto leem João 3:16 pela primeira vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso não é apenas uma curiosidade geopolítica. É uma chamada para nós, que temos acesso livre à Bíblia, mas tantas vezes a deixamos fechada. Agora chegamos à revelação mais poderosa de todas. O problema do Irã não é com o papel, a tinta ou as páginas da Bíblia. O verdadeiro temor está em quem habita essas páginas. Jesus, o Verbo, o Alfa e o Ômega. Eles não temem uma religião. Eles temem a presença de Deus que desce quando alguém ora com sinceridade. Temem a libertação que acontece quando alguém clama pelo nome de Jesus. Temem o Espírito Santo, que transforma corações mesmo nas prisões, mesmo nas madrugadas, mesmo no deserto. Agora a pergunta se volta para você. Você que vive em liberdade, que tem uma Bíblia em casa, no celular, na estante, você que pode orar sem medo, você tem valorizado isso? O Irã fala sobre a Bíblia com desprezo, mas muitos iranianos estão se rendendo ao seu poder. E você? Está pronto para redescobrir esse livro sagrado, não como um símbolo, mas como uma arma viva e afiada nas mãos de Deus? O que o Irã fala sobre a Bíblia revela mais sobre o poder dela do que sobre sua suposta fraqueza. Porque ninguém censura o que é irrelevante, ninguém persegue o que é inútil, só se combate o que ameaça dominar. E a verdade é que a palavra de Deus não será detida, nem por governos, nem por religiões, porque ela é viva, é eterna, está se espalhando até os confins da terra, incluindo onde ela é mais proibida. Se essa mensagem tocou você, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e, acima de tudo, leia a Bíblia hoje. Ela ainda está falando, e o que ela diz pode mudar tudo.